Meu nome é Ronaldo Silva, sou contador da Onyx Contabilidade. Estou aqui com vocês também na TV Relacionamento. Seja bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, no programa Noci Santos Talks. Sou Nocilene Santos e hoje eu tenho a honra de entrevistar João Casari Neto, uma pessoa, um profissional sensacional que eu conheço já há algum tempo no programa de mentoria que nós participamos, que é um programa maravilhoso e é tão maravilhoso que a gente se conecta e se torna amigos. E o João hoje, ele vai falar de um tema que é bem bacana, que ele vai falar aqui para nós de resiliência. O quão importante é a resiliência e quais são os princípios. Ele vai trazer detalhes para a gente, mas antes eu quero que o João conte para a gente quem é você e o que você faz, João. Oi, Nô. Obrigado, né? Obrigado pelo convite, agradeço aqui a presença, é um prazer estar com você aqui dentro. Você sabe que é sempre uma alegria estar com você, né? Sim, a gente se conheceu lá no programa de mentoria lá que a gente trabalha juntos lá. Já faz bons 3 ou 4 anos, né? É uns 4 anos já que nós estamos nesse projeto. E eu hoje trabalho exclusivamente com treinamentos, né, para equipe de líderes, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de equipes. Também tenho uma coluna numa revista digital onde eu escrevo para os profissionais 50 a mais, né? Temas sobre etarismo, sobre como se manter empregável depois dos 50 anos, etc. Então, muito importante isso. Eu tenho uma coluna numa revista digital que se chama Coluna Geração 50 a mais, e a gente trabalha com isso. Então hoje o foco do trabalho é o desenvolvimento dos líderes, né? Seja o líder de primeira viagem, ou seja aquele líder que já está no caminho e quer se aprimorar, quer desenvolver novas competências, etc. Então, isso é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Que a gente já vem fazendo já há algum tempo aí, né? E antes você fazia o quê? Você trabalhou com o quê na tua vida de executivo? Na vida executivo. Na verdade eu não fui executivo, né? Eu fui consultor de tecnologia para a área de recursos humanos. Entendi. Né? Eu estive no RH antes de virar consultor e eu estava no RH operacional, né? Eu era RH, né? Então, toda a operação do RH eu contratava, demitia, fazia todos os processos de recursos humanos, né? De administração de pessoal, folha de pagamento, ponto, gestão de cargos, salários, essas coisas tudo. E depois eu acabei migrando para a área de tecnologia, porque eu acabei me especializando em tecnologia também, uma tecnologia voltada para a área de recursos humanos. E aí eu mudei de lado, né? Fui sentar do outro lado da mesa, ajudando os profissionais de RH a se melhorarem os seus processos, né? Então durante muito tempo eu implantei folha de pagamento, implantei ponto eletrônico, implantei sistemas de cargos e salários, né? Tive a oportunidade de fazer um projeto até fora do Brasil com implantação de folha, né? Então assim, eu conheci muitas empresas, grandes bancos, né, que a gente trabalhou. E depois em 2016 aí eu me aposentei desse mundo corporativo. E o engraçado é que quando a gente se aposenta, tem uma pergunta que a gente se faz, né? Eu me aposentei, e agora? Qual é o meu sobrenome, afinal? Eu agora. E aí eu fui buscar formações, né, para fazer uma coisa que a gente já fazia antes. Que é trabalhar com gente. Que é trabalhar com gente, né? Mas com muito mais estrutura, com muito mais processo, né?
E aí eu fui buscar formações de coach, fui buscar formações de mentoria, fui buscar formações de programação neurolinguística, programação de formação de líder coach, etc. Né? E aí a gente estruturou tudo isso, juntou tudo aquilo que a gente conhecia com todas essas metodologias, né? E agora eu aplico treinamento nas equipes, eu faço mentoria para desenvolver líderes, para desenvolver pessoas, etc. É o que a gente tem feito aí nesses últimos, de 2016 para cá. Isso está tão conectado com a resiliência que você foi se transformando ao longo do tempo. Então, João, assim, antes da gente entrar nos 5 princípios especificamente, como é que você define resiliência? Que fala-se tanto em fulano tem que ser mais resiliente, porque fulano é resiliente assim, assado. Eu quero que você explique aí para essa gente que nos assiste, como que se define a resiliência? A resiliência, hoje esse termo ele está muito usado, né? Nos RHs, na psicologia, etc. Né? Se fala muito em resiliência, que as pessoas precisam ser resilientes, né? Que você precisa ter resiliência, você precisa desenvolver a sua resiliência, etc. Mas a resiliência, na verdade, ela é um termo da física, né? Que é a capacidade, né, que os materiais têm de sofrer uma pressão e depois voltar ao seu estado natural. Depois que a pressão acaba, os materiais voltam ao seu estado natural, né? Então, um bom exemplo do que seria uma resiliência, um material resiliente é assim, né? Se você assistir um jogo de tênis pela televisão, por exemplo, em câmera lenta, por exemplo, quando o jogador bate com a raquete na bolinha, né? Se você prestar atenção, a bolinha vira um ovo, né? E depois ela volta a bolinha, a forma normal de novo. Então, essa capacidade que os materiais têm de se deformarem, né, para se adaptar a uma determinada situação, a uma determinada pressão, e depois voltarem à sua forma natural, forma normal, isso é resiliência. Mas esse princípio foi criado pela física. E aí a psicologia abraçou esse termo, né, para indicar as pessoas que não quebram emocionalmente, né? Então, quando você tem essa capacidade de superação, quando você não se entrega diante dos desafios, dos obstáculos, aquela pessoa que trabalha para resolver os problemas, aquela pessoa que não se abate diante das adversidades. Está chovendo, eu vou debaixo de chuva mesmo, está calor, eu vou com calor mesmo, né? O lugar da gravação muda de lugar, a gente vai para outro lugar. Vai para outro lugar, sim, vai se adaptando ao momento. Isso é, a gente chama a essas pessoas, a gente dizem que essas pessoas são resilientes. Pois é, e é tão interessante, né, João, porque no mundo que a gente vive hoje em dia, em que o que é mais normal são as mudanças, se não tiver um pouquinho de resiliência, como é que a gente vai sobreviver? Então você já pode dar a primeira dica aí, qual é o primeiro princípio da resiliência? O primeiro princípio. Os 5 princípios da resiliência, na verdade, ele é um e-book, né, que eu tenho, dos 5 princípios da resiliência, que foi inspirado num treinamento que eu fiz sobre inteligência emocional, sobre resiliência, etc. E daí surgiu esses 5 princípios da resiliência, né? Então, o primeiro princípio da resiliência, ele é a aceitação, tá? Porque assim, no mundo, como você falou, né? No mundo que a gente está hoje, onde mudança é o que mais acontece, se você lutar contra essas mudanças, né, não tem como, né? Então, você precisa aceitar que as coisas vão acontecer, que as coisas vão mudar, e você tem que se adaptar com essas mudanças, né? E para quem acha que a gente não enfrenta desafios, né, é só você lembrar que para nascer
você precisou vencer uma corrida, senão você não tinha nascido. Verdade. Né? Começa então, por aí. Começa por aí, né? Então a gente já foi resiliente o suficiente para poder vencer uma corrida lá, para a gente poder estar aqui hoje. E o que mais acontece na vida da gente hoje em dia são desafios, né? A gente tem que bater meta, tem que vender, tem os boletos que não param de chegar, né? Tem as intempéries, né? A gente estava num tempo atrás aí, estava um calor danado, agora mudou, está frio, e a gente tem que continuar seguindo em frente, né? Com as nossas coisas, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo. Então, o primeiro princípio da resiliência é a aceitação. Você precisa aceitar que as coisas vão acontecer, que você não tem controle sobre tudo que vai acontecer, né? E a partir do momento que você aceita, né, é aquele velho ditado que a gente diz, né? Aceita que dói menos, porque quando você aceita, você entende que tem uma solução para você. Se você nega, você não consegue se concentrar na solução. A negação só se afunda mais no problema. Exatamente. Aí ela precisa enfrentar. Aceitando, ela vai encontrar as estratégias. E no segundo, como é que ajusta isso? Como que a pessoa que está ali naquele momento de estresse, porque as mudanças trazem esse estresse, trazem a ansiedade. Como que o segundo princípio pode ajudar nessa caminhada? O segundo princípio é o autoconhecimento. Isso é importantíssimo. É a regulação emocional que você precisa ter para lidar conscientemente com todas essas mudanças que estão acontecendo. Né? Então, é como você se regula emocionalmente, é como você quais as emoções que você permite que você demonstre, né, em relação às coisas que estão acontecendo. Então, quando você tem essa regulação emocional, quando você tem esse controle emocional daquilo que está acontecendo, você consegue controlar as situações, porque eu vou sair, está chovendo, e aí eu vou ficar bravo com São Pedro, porque está chovendo, e, né, não resolve, né? Então, essa regulação emocional que a gente tem em frente aos problemas é que faz com que você consegue resolver os problemas de uma forma mais fácil. Porque se controlando emocionalmente, você consegue enxergar a solução do problema. Se você não se regular emocionalmente, acontece aquilo que a gente chama, né, do sequestro da amígdala, né? E aí você age só intempestivamente, né? Aí você sai esbraveja, xinga, briga, dá murro, faz um monte de coisa e você não consegue focar na solução do problema. Então, o autoconhecimento que te dá essa regulação emocional é o segundo princípio para você ser uma pessoa resiliente. Que legal. É entender que todas as emoções são úteis. Sim. É saber lidar com elas. Com cada uma delas. Eu estou adorando conhecer esses princípios que você está dando aqui, o passo a passo. Aceita, se conheça. E agora no terceiro passo, o que vai acontecer aí? Estou curiosa. O terceiro passo é assim, você acha que quando você vai resolver um problema assim, você encontra a solução de primeira? Não, né? Você vai sofrer. O sonho. Seria o sonho. Mas não é bem assim que acontece. Não é bem assim que acontece, né? Então, o terceiro princípio é assim, não desistir. Né? Não desistir de encontrar a solução que você está procurando. Então você tem que persistir, né? Não deu certo por um caminho, a gente faz pelo outro caminho, né? Se esse caminho não deu certo, não adianta você querer fazer de novo indo pelo mesmo caminho, você tem que fazer diferente, né? Você tem que ir por um caminho diferente. E persistir no erro. Exatamente, você vai chegar no mesmo resultado. Então, não desistir de encontrar as soluções que você está procurando é o terceiro princípio. Você precisa persistir para encontrar essas soluções e a cada tentativa, né, que você vai fazer, olhar por um prisma diferente. Sim, né? Fazer diferente, uma nova estratégia. Uma nova estratégia, você vai aprender a fazer aquilo por um novo olhar, por um novo prisma, por um novo caminho. Então, não desistir é o terceiro princípio, porque se você desistir, você vai acabar não solucionando o
o seu problema, né? E não teve aprendizado. Sim, né, não João? teve aprendizado, exatamente. Então, quando você não desiste, quando você persiste, você aprende, né, uma nova maneira, aprende um outro jeito de fazer e consegue encontrar as soluções, né? E você sabe que o legal do não desistir é que quando a gente tem um problema, e aí eu já vou entrar aqui já no quarto princípio. Isso, lá vem o quarto, né? para a gente já ficar mais sedimentado. Que o quarto princípio é o foco na solução. Perfeito. Porque quando você tem o problema, se você focar no problema, você não encontra a solução. Ele vai ficar maior. Ele vai ficar maior, então você foca na solução. Então o quarto princípio é focar na solução. Se o terceiro princípio diz para você não desistir, o quarto diz assim, foca na solução, procura a solução para aquilo, né? Porque acontece o seguinte, quando você está procurando uma solução, o ideal é você não se ater só em uma solução. Se você persistir, você certamente vai encontrar uma segunda solução para aquilo. Mas o ideal não é você ter duas soluções. Porque se você tem duas soluções só, é sim ou não, né? Aí tem que ampliar esse campo. Ou A ou B, né? O ideal é você encontrar uma terceira solução. Porque quando você consegue encontrar uma terceira solução, as possibilidades se ampliam de forma que se você unir duas soluções, você junta uma quarta solução. Aí você tem mais possibilidade de resolver aquele problema. Eu gosto disso. Então, o quarto princípio diz assim, foque na solução, esquece o problema, né? E aí é hora de fazer aquele brainstorming. Para poder surgir o máximo de ideias possíveis para você encontrar a solução para aquele problema. O problema já aconteceu, a gente já aceitou o problema, já aconteceu. É uma realidade. É uma realidade, eu não consigo mudar, tá certo? Eu já tenho minha regulação emocional suficiente para poder tratar com essas dificuldades. Desistir não faz parte do meu dicionário, tá certo? Então agora eu preciso focar na solução, tá? Que aí certamente eu vou encontrar uma solução para esse problema. Com certeza. Nesse caso aí, João, eu gosto de fazer aquela pergunta, eu faço para mim mesma. O que eu ainda não fiz para encontrar essa solução? Exatamente, O que está faltando aqui, né? Falta? Já fui por esse caminho, já fiz isso. Faltou eu ligar para o João, provavelmente. O que eu preciso aprender, né, para poder resolver esse problema? Porque eu estou pronta mesmo, as minhas emoções estão sob controle. Mas e agora? Onde é? Exatamente. O foco é esse. O foco na solução, né, ele sugere também aprendizado, né? Que aprendizado que eu vou ter a partir desse problema. Exato. Que aí a gente já engata no quinto princípio. Vamos lá, fazer um fechamento. O lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. Que a gente não vai parar nunca de aprender. Não pode, né? Eu falo sempre isso, porque você imagina, eu tinha lá em 2016, né, eu estava no mundo corporativo, etc e tal. E aí eu me aposentei, né? E o que a gente vai fazer, né? Eu me aposentei, e agora? Como é que a gente segue daqui para frente, né? Então a gente precisou buscar novos aprendizados, novas técnicas, novas ferramentas, né? E eu continuo aprendendo. Estou fazendo curso, estou fazendo aula. Aliás, para estar fazendo essa gravação hoje aqui, eu cancelei minha aula de hoje para poder estar aqui, porque eu tinha aula hoje à tarde. Então, assim, a gente tem que se manter, em aprendizado sempre, porque senão a vida acontece, os desafios vão continuar acontecendo, e se você não aprender a lidar com eles, né, você não chega nunca no seu objetivo, porque uma coisa é certa, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. Não. Com essas mudanças que a gente está aqui vivenciando a cada dia, não é mesmo, João?
A gente fica olhando para o futuro, fala, o que eu escolho? O jovem, por exemplo, que profissão que eu vou escolher? Qualquer uma. Amanhã ela pode não existir Amanhã ela mais. não existe mais. Então é muito tranquilo isso. João, eu adorei conhecer os 5 princípios. Legal. Isso aqui é para colocar na vida, gente. Esses 5 princípios. Aceitação, autoconhecimento. Não desista. Não dizer, persista, não desista. Foco no resultado. Foco no resultado, na solução. E não pare de aprender nunca. Com esses 5 princípios aqui, você vai conseguir tirar de letra aquele problema que parece grande lá no seu ambiente de trabalho ou mesmo em casa. Adota os 5 princípios e você vai ver que vai resolver. Ô João, você vê que o tempo passa rápido. Aqui a gente já está concluindo e eu quero que você deixe a sua mensagem aqui para quem nos assiste. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente você, né, pelo convite de estar aqui. É uma oportunidade bacana da gente poder estar trazendo esse assunto aqui, né? E das pessoas que quiserem conversar comigo, quiserem me encontrar, eu estou, assim, a minha rede preferida é o LinkedIn. As pessoas podem me achar lá pelo LinkedIn. Só tem um João Casari Neto lá, não tem mais ninguém não. Você é o único. Sou o único lá, pode procurar João Casari Neto lá que só vai achar eu lá, né? No LinkedIn. E o recado que eu deixo é um recado que eu sempre escrevo nas minhas publicações lá do LinkedIn. É assim, se você quer desenvolver a sua liderança, lembre-se, nós estamos apenas a uma mensagem de distância. Obrigado. Olha que lindo. João, muito obrigada. Obrigada mesmo. Agora que eu fiquei sabendo que era dia de sua aula e você está aqui com a gente, compartilhando o conhecimento dele, gente, que isso também é muito importante. Aprender é bom. Se a gente consegue transferir isso para outras pessoas, aí sim é que esse aprendizado vale ouro. Então, João nos deu esse presente aqui nessa tarde. Muito obrigada. Aqui nesse programa você sempre vai encontrar profissionais para te ajudar na tua carreira, na tua profissão. A gente vai falar de competências de liderança, de como você planejar a sua carreira, seja para crescer naquela que você já está ou fazer transição de carreira. Sempre você vai encontrar aqui no Noci Santos Talks, na TV Relacionamento. Eu sou Nocilene Santos e falei com João Casari Neto. Muito obrigada, João. Obrigado. Boa tarde.